E aí, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Bruno Costa e no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre algo que a princípio ele pode parecer um pouco inspiracional, mas eu creio que isso pode lhe ajudar no desenvolvimento dos seus planejamentos, assim como também tem me ajudado a, podemos dizer assim, a suportar o processo de melhoria que a nossa vida exige. Semana passada aconteceu assim um feito que para mim até o presente momento é um feito histórico. Um histórico para mim, né. Deixa eu me explicar. Há um ano e um mês, não, 1 ano e 2 meses, eu iniciei na prática do jiu-jitsu. Eu sempre fui um cara, assim, podemos dizer que gostei de praticar alguma atividade. Eh, Antes de ter mudanças de cidade, eu já mudei de cidade duas 2 vezes, isso, 2 vezes. Não estou nem lembrando quantas vezes eu já mudei de cidade, não, mas foi 2 vezes. E na antiga cidade que eu morava, eu praticava isso foi há um bom tempinho atrás, isso foi no período ainda do ensino médio. E lá eu praticava futsal e vôlei, vôlei de quadra, como também o vôlei de areia. E antes de mudar para essa cidade, na outra cidade, na minha cidade natal, eu jogava futebol de campo. E depois que eu fiz a outra mudança de cidade para a atual, que agora eu resido, e, e eu mudei para cá foi em 2014. Eu parei um pouco, assim, de ter uma assu assiduidade na na prática tanto de futsal, como de futebol de campo, como também de vôlei. Jogava esporadicamente, e às vezes não tinha tanta constância nas atividades. Jogava uma vez ou outra, às vezes pela dinâmica da que a vida vai tomando, às vezes por até por esquecimento de esqueci esquecimento é bom. Às vezes por desleixo meu de não praticar uma atividade física ali constantemente. E no ano passado eu fui fazer a experiência de ver como era que funcionava o jiu-jitsu. Foi assim, vamos dizer, sem nenhuma pretensão. Sábado agora eu estava até conversando com um amigo meu, e a gente faz umas começamos a fazer umas caminhadas durante os sábados. Ele estava me perguntando: "Bruno, mas por que você escolheu o jiu-jitsu? Por que não escolheu, assim, outra arte marcial, um boxe, um karatê, uma capoeira?" Aí eu até tinha falado para ele: "Eu só fui para ver como funcionava, fui sem, assim, nenhuma grande pretensão. Eu fui lá para ver como era que funcionava e acabei gostando. E hoje já estou com 1 ano e 2 meses e coloquei como uma das metas que eu quero atingir, que é a faixa preta. Pois bem, e nesse meu 1 ano e 2 meses de prática do jiu-jitsu, na semana passada, como eu estava comentando no início desse vídeo, aconteceu um feito histórico para mim até o momento, né, e isso irá melhorar, creio eu, com o decorrer do tempo. Que foi o seguinte, eu consegui fazer 3 rolas consecutivos. Há um ano atrás, isso
podemos dizer, era inimaginável. Eu mal fazia um rola e já saía exausto ali, cansado, já quase sem fôlego mesmo. E parece parece não, é assim que funciona. À medida que a gente vai melhorando em alguma coisa, à medida que a gente melhora, melhor a gente melhora. Essa frase eu vi ela no livro do David Allen, A Arte de Fazer Acontecer. Eu concluí de ler esse livro na semana passada e no final dele ele falava isso, que quanto mais você melhora, melhor você melhora. E é muito disso. Hoje, eu ainda sou não não estou no quadro dos bons, nem dos regulares na prática do jiu-jitsu. Não sou nem bom, nem regular. Ainda sou, podemos dizer assim, incompetente, porque tem que é um tem que ser verdadeiro, não tenho a total competência para dizer que sei das coisas como, eh deveria saber completamente. Tanto porque eu ainda agora que sou um faixa branca com 3 graus, mas o que eu consigo perceber é que desse um ano para cá, existiram melhoras. E a cada dia, a cada treino, quanto mais eu vou melhorando, melhor eu vou melhorando. Claro que essa melhora, a princípio ela pode ser, assim, milimétrica, podemos dizer, mas de milímetro em milímetro a gente chega no metro, depois chega em 1 quilômetro e assim a gente vai andando. Mas o que eu quero trazer com isso aqui para esse vídeo de hoje é que você tem que ter o entendimento, a percepção de que um planejamento, quando a gente inicia no ato de planejar assim, sempre o primeiro vai ser ruim, o segundo vai ser melhor que o primeiro, mas ainda vai ser mais ruim que o terceiro. Ou seja, as coisas vão melhorando com o tempo. E não cabe a gente ter assim uma ansiedade de querer que as coisas saiam excelentes da primeira vez que a gente vai fazer. Por exemplo, nesse final de semana, aqui em casa, estava com um vazamento. E eu resolvi ir consertar, bom, tentar consertar a parte desse vazamento, né. Eu peguei as ferramentas aqui, comprei algumas peças e resolvi em partes o vazamento. Como assim resolvi em partes? Porque a parte que eu é até engraçado aqui, quando eu estava fazendo lá o serviço, quando eu concluí, parecia que estava tudo ok. Por que parecia que estava tudo ok? Porque o vazamento cessou, mas só que uma das tubulações que foram isoladas, e a gente não tinha conhecimento disso, ela dava para a caixa da descarga e para o chuveiro. E então a caixa de descarga do chuveiro acabou ficando sem a água. E mas houve uma primeira ação, podemos dizer assim, que trouxe um resultado satisfatório, que foi a a eliminação do vazamento. Mas claro que, por ser uma primeira atividade, assim, realizada, ele não surgiu o o efeito que poderia ter surgido se fosse uma pessoa que já tivesse bem mais experiência nisso no ato de executar ali o serviço. Mas o que é que eu quero dizer com toda essa conversa aqui?
espero que eu possa estar sendo claro. É no sentido de que quanto mais você melhora, melhor as coisas melhoram. E não cabe, nos deixar levar por uma ansiedade ou um imediatismo de que as coisas possam ser resolvidas no primeiro momento. E quando eu falo isso aqui, a primeira pessoa que escuta isso sou eu, são os meus ouvidos. Isso aqui cabe para mim também. E é um processo que eu também estou buscando melhorar, de entender isso, de que as coisas melhoram quanto mais você melhora. Confesso que no teve um determinado período da minha vida que eu queria as coisas meio num imediatismo, às vezes tinha uma ansiedade de querer que tudo ficasse, fosse perfeito num primeiro momento. E muitas das vezes eu acabava parando numa inércia, podemos dizer assim, de por querer que tudo fosse perfeito num primeiro momento, eu acabava nunca desenvolvendo a atividade. E as coisas elas só vão melhorando a partir do momento que a gente começa a agir verdadeiramente. Hoje eu estava até assistindo uma das aulas do Elton Luiz, que é o cara que eu gosto de acompanhar, e ele falava algo muito interessante, que era a questão da potência e do ato. Por exemplo, a gente não pode só imaginar que a gente tem um potencial para algo, e por achar que a gente tem esse potencial para algo, acreditar erroneamente que nós conseguimos fazer determinada coisa bem. Por exemplo, se você ficar só no âmbito do potencial, eu acho que eu tenho um potencial para aquilo, eu acho que eu tenho um potencial para isso, mas se você não entrar verdadeiramente para fazer aquilo, você nunca terá a real percepção de que aquele seu potencial realmente condiz com a realidade, porque a potência não é ato, o ato é ação. Então nós devemos agir para ver se realmente as coisas funcionam do jeito que a gente pensa. E o planejamento, ele serve, como eu já falei em um outro vídeo aqui, vou deixar até o card dele aqui no final desse, que você pode clicar para assistir e entender um pouco mais sobre isso, de que o planejamento ele serve para amplificar ou melhorar a ação. O planejamento ele é um meio que leva a alcançar um resultado. Mas muitas das vezes acontece de que a gente fica meio que parado numa barreira do planejamento. Eu até tenho um playbook onde eu falo com isso de como romper com a barreira do planejamento. Se você quiser conhecer mais sobre isso, o link se encontra aqui na descrição desse vídeo. E por muitas das vezes a gente ficar nessa barreira do planejamento, a gente não sai da potência para o ato. E para que os resultados possam ser alcançados, a gente tem que sair da potência para o ato. A gente deve fazer com que nosso planejamento melhore as nossas ações. Esse é o grande intuito de um planejamento, quando a gente cria um planejamento de um projeto, é para que as ações possam ser executadas e os resultados possam ser atingidos. A gente nunca executa um projeto, a gente executa as ações que existem dentro daquele projeto, a sequência de ações que existem dentro daqueles projetos. Eu posso estar divagando um pouco aqui nesse vídeo hoje, mas espero que isso possa ficar compreensível para você, que a grande mensagem aqui é de que
As coisas melhoram a partir do momento que você melhora, ou melhor, quanto mais você melhora, melhor você melhora. Então, faz-se necessário que você se coloque num estado de ação para que as coisas possam ir melhorando ao decorrer do tempo. É como a questão dos juros compostos. Quando você vai investindo ali, a cada tempo que vai se tendo um investimento, o, o valor ali vai aumentando. Então, a nossa melhoria, ela funciona assim como um juros compostos. Faz necessário que você invista na sua melhoria, que você invista naquilo para que as coisas possam ir melhorando e, num tempo, você possa ir alcançar esse resultado. E dentro, agora voltando aqui para a questão do jiu-jitsu, o, o tempo que eu tenho buscado a melhorar dentro da prática do jiu-jitsu é em virtude de alcançar o meu objetivo de longo prazo, que é daqui entre 10 a 15 anos me tornar um faixa preta. Esse é o período que eu tenho em mente dentro desse projeto, de daqui a 10 a entre 10 a 15 anos me tornar um faixa preta. Espero que ocorra tudo bem até lá. Então, se você estiver aqui durante esse processo, eu vou poder lhe dizer, quem sabe daqui a 10 a 15 dias, dizer, consegui, me tornei um faixa preta no jiu-jitsu. Mas a grande mensagem central de hoje aqui, que eu quero trazer, fazendo essa analogia com o processo do jiu-jitsu, com o processo do planejamento, é de que a melhoria, ela vem com o tempo. E então não precisa você, se deixar levar por uma ansiedade ou se deixar ou pensar que as coisas não vão acontecer do jeito que você planejou. Muitas vezes elas não vão acontecer mesmo, porque os imprevistos existem. E ou estou lendo um livrinho aqui. Ó, esse aqui, o da prudência, e tem um trecho aqui que eu achei muito interessante e era talvez era essa a percepção que eu estava tentando encontrar sobre a questão dos imprevistos e não estava ainda tendo a visualização plena do que seriam os imprevistos. E aqui no livro da prudência, São Tomás de Aquino vai falar que os imprevistos são a oportunidade da providência divina agir em nossa vida. Então, quando a gente cria essa percepção de que os imprevistos são a oportunidade, ou é a oportunidade da providência divina agir em nossa vida, a gente meio que se desprende dessa barreira ou desse medo de lidar com os imprevistos. Talvez você não seja católico como eu, mas eu como católico, essa visão de que os imprevistos são a oportunidade da providência divina agir em nossa vida faz total sentido para mim. E ainda na questão desse livro, eu acho que em um outro vídeo aqui, eu dei uma informação errada sobre a questão da prudência. Se eu não me engano, eu tinha falado que a prudência é uma das virtudes teologais. Eu errei completamente, peço perdão por isso, peço desculpa por isso. A prudência, ela é uma das 4 virtudes cardeais, juntamente com a temperança, a fortaleza e a justiça. E a prudência, podemos dizer assim, é a maior entre essas 4. E o que seria a prudência aqui já entrando um pouquinho no livro, se você quiser depois eu posso
fazer um vídeo a respeito desse livro. Então, se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários que depois eu gravo um vídeo sobre esse livro. A prudência ela pode ser entendida como o seguinte: a partir do momento que você tem uma percepção ou um entendimento do passado e do presente, você pode meio que identificar o que acontecerá no futuro. Como assim? Não é algo de adivinho, mas é o seguinte, por exemplo, imagine a questão do estudo, de estudar. Você sabe que no passado ou no presente tem-se provas de que quem estuda aprende. Então, se no passado você estudou, provavelmente no futuro você terá aprendido. Se no presente você está estudando, então provavelmente no futuro você terá aprendido. Então, você terá a prudência, por exemplo, quando alguém lhe pedir algum direcionamento, você terá a prudência de entender o quê? Se essa pessoa estudou no passado ou está estudando no presente, é muito mais provável que no futuro ela tenha aprendido algo. Então, a prudência pode ser, simploriamente falando assim, pode ser entendida dessa maneira. Mas o vídeo de hoje não é sobre esse livro, é sobre a questão de que quanto mais você melhora, melhor você melhora. Então, não se deixe meio que limitar pelas incertezas ou pela barreira do planejamento. Só se coloque em ação. Saia da potência para o ato que eu creio que as coisas irão melhorar. Se esse vídeo fez sentido para você, deixe aqui nos comentários. E confere o outro vídeo que eu falei que pode lhe ajudar a entender um pouco mais sobre essa questão do pensamento e da ação, como isso influencia dentro do nosso planejamento. Um grande abraço e até o próximo vídeo.